Mais um papo de negócios hoje e eu tenho adorado. De verdade, eu falo isso em todos os vídeos, mas é porque tem sido tão legal. Então hoje eu tenho uma pergunta para fazer antes de soltar a vinheta aí. O que você quer ser quando crescer? Eu faço essa pergunta muitas vezes e eu pergunto muito isso para as pessoas. E muitas vezes a gente liga aquilo que a gente pensava quando era criança, né? Então, quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos, eu queria ser muitas coisas. Então, uma época eu pensava seriamente em ser piloto de avião porque eu era inspirado pelo meu pai, que era apaixonado por aviação. Eu nem gostava tanto, eu falava mesmo que era porque ele queria. E aí eu venho de uma família onde meu pai queria que eu fosse piloto e minha mãe queria que eu fosse padre. Sim, padre. Respeito sim todos os padres, inclusive tenho padres que acompanham os meus vídeos aqui do canal, que eu acho incrível. Inclusive, padres, muito obrigado por acompanhar, mas não, realmente não é a minha vocação. E dentro dessas duas frentes aí, eu escolhi nenhuma. Eu escolhi nem ser piloto de avião e nem ser padre. Então eu criei muitas coisas na minha cabeça desde criança, durante muito tempo, muito mesmo, eu sonhei em ser médico. E aí eu falava para todo mundo que eu faria medicina, que eu faria medicina, e que eu iria ser médico, que eu iria ser médico, e isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Por muito tempo eu acreditei que ser médico era realmente o meu grande destino, a minha grande vocação. Entrei na fase da adolescência, comecei a fazer teatro e isso me deu um novo braço, né, uma nova crença. E aí eu comecei a acreditar que eu queria ser famoso. Então, independente do que fosse, eu queria ser famoso. Então, eu tentei cantar, eu tentei interpretar. Fazia tudo isso muito bem? Não. Se você falar pra mim, Lucas, canta alguma coisa? Não. Mas a gente tentava. E na minha cabeça, ser famoso era de repente a minha grande vocação. Então eu pensava em muitas coisas do que eu queria ser quando eu crescesse. E agora eu tô aqui, grande, em vários sentidos. E eu não sou absolutamente nada daquilo que eu pensei na minha infância. Tudo isso que eu tô falando traz pra gente uma reflexão extremamente importante. O que nós somos hoje ainda é um projeto do que nós seremos amanhã. Sim, nós seremos ainda maiores amanhã. E o que você vai fazer quando você crescer? O que você quer ser quando você crescer? Eu converso com muita gente que fala pra mim sobre o sonho de ganhar na Mega Sena, de ficar rico. Enfim, tem todas essas grandes crenças, assim. Eu jogo na Mega Sena, eu compro telecena, eu faço um monte de coisas porque o meu sonho é ser rico. Tá, e o que você vai fazer quando você for rico? Aí a pessoa começa a listar as coisas que ela vai comprar com o dinheiro do prêmio. Então, não, eu vou viajar, eu vou fazer uma turnê pela Europa, eu vou comprar um iate, eu vou comprar uma casa de 5 andares. E depois? O que você vai fazer? Como é que você vai conseguir construir a sua essência, manter aquilo que você acredita, levar a sua missão? E aí eu ainda ouço assim, mas com tanto dinheiro a gente precisa disso? Uhum. Dinheiro é algo finito. Se a gente não sabe como administrar, ele é algo finito. Então, ao mesmo tempo que ele pode ser algo muito bom e próspero quando a gente sabe o que fazer com ele pode ser algo extremamente destrutivo e tem um poder assim avassalador de te transformar em alguém mau. Então, pensando por esse lado, nós precisamos saber o que seremos quando nós crescermos. Então, se você está construindo algo agora, você é empreendedor, você está pensando em fazer algo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou aqui no YouTube, gravando vídeos, conversando com vocês. Ainda não sou grande como eu gostaria, mas eu já sei o que eu vou fazer quando eu crescer. Porque eu já criei uma estrutura para isso. Eu já criei toda uma lógica, eu tenho uma linha cronológica para poder seguir. E essa linha, ela vai me trazer tudo aquilo que eu considero importante no momento que eu for grande. E você? E você que está montando o seu negócio agora e que você olha para ele e fala, poxa, ele paga as minhas contas. Só isso basta? Será que só pagar as suas contas basta? E se de repente esse negócio fica muito grande? Você sabe o que você vai fazer quando esse negócio crescer? Como é que você vai estruturar? Quem vai ser a sua equipe?
Quais são os seus planos? Então hoje eu tenho planos para tudo. Eu consegui construir na minha mente pedaços de muitas coisas. Então, por exemplo, eu tenho alguns outros negócios e eu tenho estruturado, não só na minha mente, eu tenho isso por escrito também, tudo aquilo que eu pretendo fazer quando eles se tornarem maiores. E isso você precisa pensar. Não só no seu negócio, como em você também. Então você estuda, você faz cursos, você tenta evoluir, você está fazendo uma faculdade, você está fazendo uma pós-graduação, você quer ser um profissional sobre alguma coisa, e quando você for? Como é que vai ser? O que isso vai mudar para você? Você já tem isso bem estruturado na sua cabeça? Tirando a história do luxo, a ideia do deslumbre, da fama, do sucesso. Esquece isso. Você, na sua essência, você já sabe o que você vai fazer quando você crescer? E crescer exige um monte de coisas. Crescer dói, não dói? A gente ouve muito isso quando a gente é criança. Eu lembro que eu tinha dores de crescimento. Não que eu seja uma pessoa muito alta. Até gostaria de ser um pouco mais. Mas eu também não sou infeliz não com a minha estatura. E eu lembro que quando eu ia no médico, eu falava pro médico que eu tinha dores. Tipo aqui embaixo, sabe? Na costela. E aí ele falava que era dor de crescimento. E isso ficou sempre muito na minha mente, que crescer dói. E aí eu falo que crescer dói. Assim como eu falei em outros vídeos aqui sobre empreender, que empreender dói. Porque empreender também é crescer como pessoa. E quando a gente decide crescer, a gente decide deixar um monte de coisas para trás. As roupas que não servem mais, os sapatos que não servem mais, as pessoas que não servem mais. E é sobre isso também que a gente tem que conversar. Você precisa saber com quem você vai se aliar para te auxiliar no teu crescimento. Não que a gente tenha que abandonar as pessoas, mas se aquela pessoa, ela não te constrói e ela só te destrói, ela merece estar junto com você? Ela merece colher os louros do seu sucesso? Será que é esse o tipo de amigo que você quer? Hoje eu paro muito para pensar e eu vejo que nem todo mundo consegue celebrar a sua vitória. Nem todo mundo consegue ser feliz com a sua felicidade. As pessoas estão sempre questionando. Nossa, fulano trocou de carro. O que será que ele está fazendo? Nossa, olha, o ciclano, ele viajou. Alguma coisa ele deve estar aprontando. E aí eu brinco com as pessoas que eu quero um dia ser tão rico a ponto das pessoas acreditar que eu estou vendendo droga. E até me perdoem a brincadeira, mas é justamente porque é esse tipo de gente que eu estou falando para vocês que não constrói em nossa vida. Na realidade, eles não auxiliam em absolutamente nada para que a gente se transforme naquilo que a gente realmente gostaria de ser. São pessoas que elas estão o tempo todo torcendo para que você seja sempre pior do que elas. E infelizmente tem uma galera assim, e isso é tão pesado, né? É até pesado falar sobre isso, sabia? Triste, talvez. Porque tem gente que só é feliz quando você não é feliz. Elas gostam de ouvir que não tá tudo bem, que tá faltando alguma coisa, que algo tá incompleto. E isso é triste. É triste na função de empreender, é triste na função de crescer, é triste na sua função de empresário, é triste em tantos pontos. Porque nós passamos a tentar se aliar a pessoas porque nós, como humanos, a gente tem essa necessidade de viver em bando, né? A gente está sempre procurando o nosso bando, a nossa turma, aquilo que a gente acha que a gente se encaixa. Então, por isso as pessoas buscam as religiões, os grupos, tem várias coisas, por gosto musical, por estilo de filme, por motoclube, por jogos. Você está sempre tentando procurar o seu bando e se enturmar. De repente você conhece aquele monte de gente, só que aí você passa e descobre que uma boa parte daquelas pessoas, elas não estão torcendo para que você cresça. Por isso que crescer dói. Porque às vezes a gente tem que abrir mão de algumas pessoas também, não só de coisas. Coisas também, velhos hábitos devem ficar para trás quando a gente fala de crescimento. E o que são os velhos hábitos? O fato da gente tentar estar sempre em ócio, então dá um jeitinho nisso, sabe? Vou procrastinar um pouquinho, deixa isso para amanhã, para que eu vou fazer isso hoje?
Ah, não tem necessidade. Isso só atrapalha o seu crescimento. Eu criei um hábito, e isso eu já criei há algum tempo, mas às vezes isso acaba ficando um pouco esquecido, porque por mais que eu fale sobre isso com frequência, eu cometo erros também que atrapalham o meu crescimento. Porque se eu não cometesse, já era pra eu estar bem maior. Então todo mundo acaba cometendo, e é importante a gente falar também sobre fragilidades, porque não é porque eu tô falando sobre isso que eu faço totalmente certo. Eu gosto de deixar isso muito claro aqui. Né? Eu sou um eterno aprendiz e estou tentando eternamente evoluir em algum ponto. E eu tenho o hábito, atualmente, né, tenho feito isso com um pouco mais de frequência, de iniciar o meu dia e escrever tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, eu não sou uma pessoa extremamente digital, tá? Esse ponto é muito importante. Então, Lucas, mas tem um aplicativo e o aplicativo te dá essa função, o aplicativo te ajuda nisso, te ajuda naquilo. Só que eu não sou o cara do aplicativo. Eu coloquei o aplicativo até para tentar beber água. E aí o aplicativo me lembrava de beber água, ele começou a me irritar. Eu tirei a notificação do aplicativo e de repente, depois de muito tempo, eu fui ver que o aplicativo ainda estava no meu celular. Então assim, não estava me ajudando em absolutamente nada. Então eu comecei a escrever as coisas que eu tenho para fazer no dia. Então, por exemplo, eu tenho que mandar isso para tal pessoa, eu tenho que enviar o e-mail de não sei quem, eu tenho que analisar não sei o que de não sei quem, eu tenho que falar com o fulano, eu tenho que ligar. E aí, criando uma lista de rotinas ali, de todos os dias, eu comecei a perceber que me sobra muito tempo. Tempo esse que eu não percebia que me sobrava antes. Por quê? Porque eu acabava me enrolando no meio da minha própria bagunça. E bagunça é uma das coisas que infelizmente atrapalham o meu dia. E aí me enrolava no meio dessa bagunça e eu realmente não conseguia construir algo extremamente sólido, porque eu estava o tempo todo preso nos meus próprios processos. Então foi a hora que eu parei para pensar e eu falei, peraí, se eu quero crescer de alguma forma, eu preciso primeiramente mudar os meus hábitos. E mudar os meus hábitos era criar novas rotinas, fazer novas coisas. E isso, por mais que já tenha sido um hábito do passado, tornou-se novo. E aí eu tenho escrito tudo aquilo, eu tenho conseguido fazer tudo aquilo, o que é muito legal. E aí a gente começa a perceber que crescer dói também por isso, porque mudar um hábito é tão complicado. Então a gente está tão acostumado com aquilo e aí de repente você tem que mudar tudo. Um outro exemplo muito claro, recentemente quando eu gravei esse vídeo, eu não sei quando é que você vai assistir isso, a gente teve um problema nos computadores daqui do escritório. E estragaram 2 computadores ao mesmo tempo, tipo, com uma diferença assim de 12 horas. E um deles perdeu o HD com todos os arquivos que estavam dentro. Aí tentamos a recuperação do HD e manda pra lá e manda pra cá. No final não deu certo. E aí o que eu mais ouvia das pessoas era: você nunca colocou esses arquivos em nuvem. Tá aí. Os velhos hábitos que não nos ajudam a crescer. Isso, obviamente, exigiu retrabalho. O que se eu tivesse feito com um pouquinho mais de estrutura, eu não teria passado por isso. E eu poderia estar me focando em crescer um pouco mais. Então pensa nisso. Começa a analisar o teu dia e a pensar tudo aquilo que você tem feito que não te ajuda a evoluir. Eu tenho certeza que você vai criar muitas soluções e que vai ser muito positivo para você também. É isso! E se você ainda não é inscrito nesse canal, faz um favor, por favor, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificação para você ser avisado todas as vezes que sair um vídeo novo. Dá um joinha, coloca aí um joinha que você gostou desse vídeo e comenta aí se você quer ver mais vídeos assim, que eu volto e gravo. É isso, gente! Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!